fora, não, aqui dentro também. Todos pecaram. Já pensou se os nossos segredos fossem colocados em público? Tristeza. O daquela mulher foi colocado em público. Todo mundo queria matar, porque a lei dizia que ela podia ser morta, podia ser apedrejada. E Jesus, de uma forma tremenda, ungido, aquela é unção. Ei, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Agora, unção com autoridade, porque se a pessoa não tem poder, ele fala isso, vai levar pedrada ele também. É sério. Mas ele tem uma autoridade tremenda. Porque o que ele fala é respaldado pelo Espírito. Essa é a diferença da unção. E ele está tranquilo ali, escrevendo. Quando Jesus levanta, só está a mulher e ele. Mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém. Vá, mulher, e não peques mais. Que coisa linda. A vida dessa mulher nunca mais foi a mesma. Não sabemos o nome dela, não era Maria Madalena. Quando Jesus restaurava a dignidade de leprosos, pessoas que eram... Eu considero a lepra de hoje a doença da SIDA, da AIDS, que ninguém quer tocar, talvez proveniente de situações imorais. E você diz, não, está aí. O problema da AIDS hoje, gente, é pior ainda. Porque na nossa espiritualidade a gente tem que dizer, não, mas na verdade isso é consequência do pecado. Vem uma pessoa aidética na igreja, mas você sabe que ela é aidética, e ela vem tomar café com a gente no domingo de manhã, sentar na nossa mesa e partir o pão conosco. Já pensou? Jesus não, ele restaurava a dignidade dessas pessoas. Ninguém tocava nele, ele lá tocava. Ele ajudava o sem casa, o sem teto, o sem Deus, o sem moral. Jesus é tremendo, gente. Os evangelhos nos apresentam Jesus que andava por todo lado fazendo bem. Quando as pessoas deparavam com Jesus, geralmente elas diziam assim, nunca se foi visto tal coisa. Ele faz tudo bem, faz o surdo ouvir, o mudo falar. Que homem é esse? Aí o Pedro diz assim, não só ele andou por todo mundo fazendo bem, mas curando todos os oprimidos pelo diabo. O diabo, a Bíblia diz que ele é ladrão, que vem matar, roubar e destruir. O diabo não dá nada para ninguém, porque ele não ama ninguém. E quando o diabo dá, é para tirar depois, e muito mais do que ele dá. E você vê o ministério de Jesus, o ministério de livrar as pessoas oprimidas pelo diabo. Me chama a atenção, pelo menos duas passagens. Me chama a atenção uma história que muitos não pregam sobre ela. Em Lucas capítulo 13, diz que havia uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Nem todas, e nós vimos isso essa semana no pequeno grupo, que nem todas as doenças são causadas por demônios. No pequeno grupo essa semana nós vimos claramente que tem caso de demônios e tem caso de enfermidade. O dessa mulher era atípico, 18 anos, um demônio, um satanás do inferno, fazia essa mulher ficar encurvada. Diz que ela não podia se levantar. Pensou, 18 anos assim, gente. 18 anos dessa forma. E o texto claramente diz que era um demônio. Que demônio faz isso? Não deixa a pessoa andar direito. Não deixa o jovem ouvir os pais. Não deixa as pessoas ouvir os conselhos dos mais velhos. Não deixa as pessoas ouvir a palavra de Deus ensinada pelo pastor. O diabo faz isso. Não quer o bem de ninguém. Trazem essa mulher no sábado para que ela fosse curada. Mas os religiosos da época
ficaram dizendo, não, você tem 6 dias para trazer essa... Hoje não, hoje é sábado. Aí Jesus fica irado e diz assim, hipócritas, se um animal cai num buraco no sábado, vocês não ajudam esse animal a cair? A sair do buraco? Quanto mais essa mulher, e Jesus usa uma palavra também, quanto mais essa mulher que Satanás a oprimiu por 18 anos. Você sabe que tem gente nessa comunidade que a gente vive oprimida pelo diabo. O diabo, esses dias, pela primeira vez eu dei uma paradinha numa lojinha brasileira que tem aqui perto. Foram simplesmente 3 minutos, ou 2 ali dentro. Estava falando assim, nunca parei aqui, vou parar. Aí entrei com a desculpa de comprar um Guaraná, só para dar uma olhada. Fui muito bem tratado pelo dono, ou a pessoa que estava atendendo. Em 2 minutos, eu vi opressão. E eu geralmente não vejo, porque meu trabalho não é no meio da comunidade. Opressão. 2 minutos ali dentro. O diabo oprime as pessoas ao ponto de tirar a alegria, tirar a paz, destruir casamento, destruir... O diabo é terrível. Ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas o texto bíblico diz, para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Para isso. Então, preste atenção, porque isso é importante. Quando Jesus andava, e ele viu uma pessoa oprimida pelo diabo, ele parava imediatamente, disse, foi para isso que eu vim, a unção de Deus está sobre mim, para curar os oprimidos pelo diabo. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque isso faz parte de uma outra mensagem da série. O que Jesus fez é para a gente fazer. A unção dada por Jesus, pelo Pai para Jesus, é a unção que Jesus dá para nós. Aquilo ali é para ser dito para cada um de nós, gente. Só preste atenção. Lê lá. Como Deus ungiu e aí deve ter o teu nome, Fernando Carvalho, José, Maria, com o Espírito Santo e poder, para andar por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus está conosco. Mas isso é outra mensagem. Deus estava com ele. Aqui estão as fontes do milagre. Jesus disse, se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se eu as faço, embora não me creais em mim, crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Em outras palavras, se não creres em mim, crede pelo menos nos milagres. Deus estava com Jesus por 2 razões. Primeiro, porque ele veio do Pai. Segundo, porque ele tinha uma intimidade com o Pai. Eu falava na reunião do altar algo interessante que eu vi. Eu já vi isso várias vezes, mas me chamou a atenção mais uma vez essa semana, olhando os milagres de Jesus. Quase todos os milagres de Jesus estão conectados à oração. Ou Jesus orava antes ou orava depois. Essa oração é que fazia Jesus estar em Deus e Deus estar nele. Para ter milagre, tem que ter vida com Deus em oração. Não adianta, e não é campanha não. Porque tem gente para campanha, são excelentes. 7 semanas de bênção, estou lá 7 semanas e acabou. Não é isso que eu estou falando não, é vida constante de oração. Diária com Deus, diária com Deus. Intimidade, como eu falei lá semana passada de Josué. Para concluir, 5 minutos eu concluo. Os milagres de Jesus nós podemos ver, desde o primeiro, a água transformada em vinho, que foi o seu primeiro milagre público, até o último, que foi a sua própria ressurreição. Podemos colocar os milagres de Jesus em 4 categorias. Primeiro, milagres de cura. Cura de cego, leprosos, aleijados, mudos, surdos, mãos ressequidas, pessoas curvadas. Jesus chega e cura. Milagres de cura. Segundo, milagres de ressurreição. 4 casos. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro e a sua própria ressurreição. Milagres de cura, ressurreição. Terceira categoria, milagres de alterar as leis